Eu acho que a eleição de 2026, essa eleição desse ano, cara, é uma das eleições mais importantes para o Brasil, porque envolve muitas questões. Envolve a questão da geopolítica, que é a pauta principal dessa eleição. Escute só, muitos candidatos vão tocar nesse assunto, poucos vão saber responder com eficácia. O nosso atual presidente, Lula, sem viés ideológico, sem apontar o dedo e falar para você votar em tal candidato, em tal político ou em outro, mas o nosso atual presidente, ele não sabe dialogar bem. Ele não sabe expor suas ideias, ele não sabe contrapor e usar do cenário atual geopolítico como uma grande oportunidade para o Brasil surfar nessa onda. E muitas vezes ele coloca a gente em umas situações bem difíceis. Mas, bom, de acordo com o que vemos no contexto mundial, não é só o Brasil que vive nessa situação. A primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, colocou o Japão numa situação bem difícil, com poucos dias de mandatos. Ela colocou o Japão numa situação bem complicada com a China logo no início. Você vê pronunciamentos de vários líderes que deixam muitas vezes o seu país em situações complicadas. Mas a pauta da geopolítica nesse ano é uma pauta muito importante que todos os brasileiros deveriam estar ligados. Bom, o Brasil vai ser o fazendão do mundo. O Brasil vai ser um ator importante no mundo. O Brasil vai ser um ator geopolítico que vai decidir realmente o equilíbrio da balança dos poderes, ou apenas vai ser o fazendão do mundo. Recentemente teve uma notícia da UE, né, de um acordo com a Mercosul e a União Europeia, onde vários do mercado brasileiro e do mercado europeu seriam beneficiados, as taxas iriam reduzir e iria fomentar a importação de produtos brasileiros e produtos, né, latino-americanos ali do Mercosul para a Europa e assim da Europa para a América. E assim vários países da Mercosul iriam ser beneficiados, e não só do Mercosul, mas como da Europa também. Um grande problema que eu cito aqui no canal para vocês é sobre o produto de valor agregado. Assim como o assunto da geopolítica, isso deve ser muito considerado nessa eleição. O produto agregado é aquele produto que, se você produzir ele com tal refino ou tal sofisticação, você consegue vender ele mais caro. Um exemplo é uma marca, né? Por exemplo, a China produz a DJI, que é uma marca de câmeras, lente, vários produtos eletrônicos legais que recentemente está bombando entre os influenciadores. Nas redes sociais é muito comum que as pessoas gravam com produtos da DJI. Você reconhece a DJI, você vai pesquisar ela e você vai ver que ela é uma empresa chinesa. E isso gera autenticação, cara. Isso gera originalidade para o país. Isso gera PIB, isso gera mais trabalhos, isso gera crescimento e influência mundial. Você vê que a China começa a produzir produtos muito de qualidade. E não só aqueles produtos que as pessoas tinham um preconceito com eles porque vinham da China. Isso gera influência mundial. O Brasil precisa parar de apenas vender banana para poder vender produtos. Quando você vê, por exemplo, aeronaves vendido lá da Embraer, quando você vê empresas brasileiras dando certo, você fica super feliz. O iFood é um case de sucesso nacional. O Mercado Livre, que muita gente pensava que era brasileiro, é um case argentino de muito sucesso. O Mercado Livre conseguiu
se sobressair e vencer vários degraus. E isso é um case de sucesso. Se você for pesquisar a história do Mercado Livre, o Mercado Livre é uma empresa argentina que tem um case de sucesso. E isso traz trabalho para dentro do próprio país. Isso traz um produto mais barato para o seu próprio país. Um case que os japoneses sabem fazer bem. Se você for ver no mercado japonês, os principais carros, uns 90% dos carros dentro do Japão são carros Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi. São marcas japonesas. São marcas japonesas, onde o seu PIB aumenta dentro do país, onde gera trabalho dentro de fábricas e produções, exportando sua influência para o mundo. Hoje todo mundo conhece os carros japoneses, vê que são japoneses, fala, esse carro é bom. O Japão sabe fabricar carros. E o Japão é conhecido por isso, fabricar máquinas bem feitas. Ou seja, isso é influência. Isso deve ser questionado nas eleições de 2026. E isso é uma coisa que a gente deve ficar atento. Produtos agregados. Não só um país que vende banana, como eu já falei aqui nesse canal, já fiz um vídeo sobre isso explicando melhor, mas um país que venda produtos agregados. Outro assunto bem importante também e que deve ser comentado nas eleições de 2026 é o assunto da segurança pública, onde você não consegue caminhar na rua, onde você não consegue fazer várias coisas, onde o poder do Estado está ficando menor e várias áreas estão se concentrando outras coisas. Ou seja, a segurança pública é uma pauta que será muito comentado também nas eleições de 2026 e vejamos os candidatos que respondam isso com mais clareza e não só sintetização, não só respondendo isso de forma bem rasa, de uma forma bem, sabe, sem tempero, sem aprofundamento e sem conhecimento nenhum, às vezes só por responder mesmo e desviando a resposta, atacando o outro candidato. Isso é uma estratégia clara de quem não sabe nada ou quem não tem plano nenhum para fazer. E quem não tem plano nenhum e não fala ali, principalmente não fala ali, não vai fazer. Então temos que ficar atento. Bom, essas são algumas pautas aí da eleição de 2026 que eu trouxe para vocês, mas devemos ficar atento principalmente ao fator da geopolítica e relações internacionais, que é um assunto que mexe e que ameaça a nossa soberania. É isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal e é isso. Até um próximo vídeo. Tamo junto, valeu!